Eu quero compartilhar, né, com os irmãos nesta noite uma palavra a respeito da batalha espiritual. E nós temos vivido nesses últimos meses, né, uma situação bem complicada para as nossas vidas, para a sociedade, tudo, a nossa economia, tudo foi abalado, tudo foi atingido por causa desse vírus, né, que está assolando a humanidade. É uma doença que está assustando, amedrontando todos. Você não consegue falar com uma pessoa que ela diga assim, não, eu estou bem tranquila. Não me preocupo com isso, não. Não, amados. Todos estão preocupados. Isso está errado? Não está. Nós temos realmente que nos preocupar. Porque ele é um vírus, né? Uma doença invisível. Porque se nós conseguíssemos enxergá-lo, seria bem mais fácil, não é? A hora que você está indo aqui, que você vê o vírus, você põe a máscara, se esconde, foge. Mas não tem como, amados. Ele é invisível. Você não consegue identificar aonde ele está. Então, isso causa para nós um amedrontamento, né? A gente fica preocupado, porque você não sabe aonde ele está. De repente, eu estou aqui falando com vocês, nem imagino, mas eu contraí o vírus, mas eu não sei. Essa é a verdade, é assim que ele funciona, não é? Então, por isso que nós temos realmente que usar a máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos com sabão constantemente, respeitar o distanciamento social, né? Nós estamos nesse culto, para vocês que estão em casa, que não estão, né, assistindo, vendo a plateia que está aqui, estão todos com máscaras. As famílias sentadas próximas, mas só quem é da própria família, que veio de repente no mesmo carro, porque os demais irmãos estão afastados. Quando chegamos no culto, que fora tem o álcool em gel, tem, né, um obreiro ali, um diácono ali, medindo a febre, aconselhando, irmãos, não tire a máscara, continue com ela, sente somente com alguém da tua família, que já é do teu convívio. E isso é necessário, irmãos, isso é preciso. Nós precisamos de ter todos esses cuidados, precisamos de acatar toda a orientação da Secretaria da Saúde, né, para que nós possamos estar protegidos contra esse vírus. E mesmo assim, com todos esses cuidados, às vezes ainda acontece de sermos contaminados, mesmo tendo todo esse cuidado. E esse é um vírus, irmãos, que muitas vezes, para muitas pessoas, ele é realmente letal. A pessoa vai para o hospital, não volta mais com vida. Vai e, fim, não tem jeito. Aconteceu. Perdemos quantas milhões de pessoas por causa dessa doença. Então, nós temos que realmente, irmãos, ter todo um cuidado. Mas eu ouvi há pouco tempo, né, poucos meses atrás, aí uma questão de uns 2 meses, uma pastora muito abençoada aqui da nossa igreja, a pastora Orlando, que ela disse assim, o povo tem tanto medo do vírus, corre, faz tudo, mas eu não tenho visto o povo ter medo do pecado. E aquilo me chamou muito a atenção, até a minha nora repetiu esses dias, nessa mesma frase, né, a gente conversando, e ela falou sobre isso, e é verdade, irmãos. A gente tem tanto medo de um vírus invisível, que nós não enxergamos, não sabemos como, aonde ele está. Então nós nos protegemos, nos cuidamos de todas as formas para não contraí-lo. Mas, irmãos, o pecado, ele ainda é mais letal, pode ser bem mais letal do que o próprio vírus. E é sobre isso, sobre essa palavra, que nós vamos meditar nesta noite, irmãos. Porque nós já estamos tomando todos os cuidados físicos que nós precisamos. Mas nesta noite, o Espírito Santo quer que nós saiamos daqui com toda a armadura para combater o pecado. Porque o pecado, irmãos, tem um versículo que diz que nós não
devemos temer aquele que mata o corpo somente, mas nós temos que temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. E quem que nos leva para o inferno? O pecado. Não é o pecado? Quando nós, às vezes a gente diz, não, quem leva para o inferno é o diabo, é Deus que deixa nós ir para o inferno. Não, amados. Quem nos leva para o inferno é o pecado. Então, nesta noite, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10. É uma palavra, amados, muito conhecida. Nós conhecemos ela de cor. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, muitas pessoas dizem, não, eu sei essa palavra de cor, pastor, eu posso falar, citar ela aí sem abrir a Bíblia. E eu sei que é verdade, porque é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra muito poderosa. É uma palavra de Deus para nós. E é um cuidado que o Espírito Santo está tendo com a sua igreja. Assim como o Ministério da Saúde tem um cuidado com a humanidade, a orientar, a mostrar as atitudes que nós temos que ter, o que nós temos que fazer para nos proteger. Nesta noite, o Espírito Santo do Senhor, que nos ama, que tem todo cuidado com a sua igreja, tem todo cuidado com a noiva do Senhor, ele nesta noite, ele quer nos orientar, a nos imunizar contra o pecado. Amém? Efésios 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e Ele passa a ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Quando nós nos tornamos herdeiros de Deus, irmãos, nós herdamos todas as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Mas, amados, eu tenho uma outra notícia para você. Nós nos tornamos herdeiros das bênçãos de Deus, mas nós também nos tornamos inimigos do maior inimigo de Deus. Quem é o maior inimigo de Deus? O diabo. E o que o diabo veio fazer? Destruir a obra de Deus. Quando nós nos tornamos inimigos do diabo, amados, ele não fica feliz com isso. Ele não fica feliz. Ele não vai bater palma e dizer, nossa, que bom. Puxa, que bênção. Não, amados. Ele vai lutar contra nós. E para vencer essa batalha, nós temos que nos revestir do poder de Deus. Mas, amados, a notícia mais importante é que Jesus veio para destruir a obra do diabo. Jesus veio
para destruir a obra do diabo, irmãos. Amém? Satanás, ele é um anjo caído. E como tal, ele é apenas criatura de Deus. Ele não é igual a Deus de maneira nenhuma. Ele é mais inteligente e mais forte do que a humanidade, do que nós. Sabiam disso? Ele é mais inteligente, mais forte do que nós. Mas ele é inferior ao nosso Deus. Ele é inferior ao nosso Deus. Amém? E nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos dentro de nós o poder do Cristo ressuscitado, irmãos. É esse poder que faz com que nós vençamos o mundo, com que nós vençamos todas as adversidades, todas as afrontas, todas as artimanhas de Satanás, todas as setas de Satanás. Mas, irmãos, para nós vencer, nós precisamos de nos revestir de Deus. Nós precisamos de revestir a nossa vida da palavra do Senhor, das armaduras que o Senhor deixou para nós. Se nós queremos ter vitória, irmãos, nós temos que tomar posse das armaduras que Deus deixou, Ele deixou para nós, irmãos. Só que, amados, não adianta você saber que o Senhor deixou para você o direito de ter essa armadura, se você não tomar posse dela. Se você abrir a porta do teu guarda-roupa e dizer, eu quero vestir essa roupa, amados, ela não vai sair de lá e vai vestir em você. É você que tem que se decidir, não, eu quero, então eu vou pegar essa roupa e eu vou vestir essa roupa. Assim é a armadura de Deus para as nossas vidas. Nós temos que tomar a atitude, a decisão de nos revestir com essa armadura. E nessa noite, amados, nós temos aqui 7 armaduras no livro de Efésios, que o Senhor nos deixou, para que nós possamos vencer nos dias maus. E a primeira peça dessa armadura, amados, é nós cingirmos com a verdade. Devemos nos cingir da verdade, irmãos. Crentes, cristãos, devem manter um compromisso com a verdade, qualquer que seja a repercussão. Muitas vezes acontece algo e a gente olha e diz assim, puxa, mas eu não posso falar a verdade. Se eu falar a verdade, agora eu vou arrumar um problemão com a minha vizinha, ou com meu amigo, ou, com quem quer que seja. Melhor eu vou deixar assim, eu vou falar que não é bem isso e tal, e fica por isso mesmo. Mas, amados, nós não podemos, porque o inimigo usa contra nós mesmos a nossa inverdade, a falta da verdade em nós. Nosso saudoso pastor, ele sempre nos contava de 2 irmãos, um menino e uma menina, que eles moravam no sítio, a mãe tinha uma criação de galinhas, e eles brincando ali, a menina por ali sentada, ela fazia todos os afazeres da casa, ajudava a mãe a lavar a louça, mas o irmão não. E ela sempre queria que ele ajudasse, mas ele nunca aceitava ir. E a mãe dizia, não, minha filha, vai lá, faz. E ela fazia. Mas um belo dia, vocês devem lembrar dessa história, esse menino estava brincando com estilingue e ele matou o frango preferido da mãe dele. E quando ele viu o que ele tinha feito, ele falou, pronto, agora vou levar uma surra da minha mãe. Então o que eu vou fazer? Eu vou enterrar esse frango, vou esconder. Minha mãe não precisa saber. Ela vai pensar o quê? Que um bicho qualquer comeu e fim. Mas a irmã dele tinha visto o que aconteceu. E ele foi e falou para ela, boca fechada, hein? A mãe não pode saber disso. Foi lá, enterrou esse frango e ficou por isso. Mas na próxima louça suja, a irmã olhou e disse assim, fulano, venha lavar a louça para mim. Ele disse, capaz, eu não. Olha o frango, hein? Olha o frango, vou contar para a mãe. Ele já foi lá, já lavou aquela louça. E assim foi acontecendo, todos os dias. Cada coisa que ela queria, ela fazia uma chantagem com ele. E ele, com medo daquela verdade, ele foi lá
ia lá e lavava e fazia tudo o que ela queria. Até que um dia ele falou, não pode, não é possível uma coisa dessa. Não vou ficar escravo agora, refém dessa situação, até quando? E ele chamou a sua mãe e contou para sua mãe. Quando foi na próxima louça que a irmã veio, ele falou, não vou lavar. Pode contar para a mãe, porque eu já contei, eu já falei. Então o preço, muitas vezes, de uma inverdade é alto, né? É caro. E nós temos, amado, em João 8:32, vou pedir para o irmão colocar na tela, que diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então nós temos que praticar a verdade. Você quer ser livre? Amém? A verdade. Doa quem doer. Meu pai dizia, a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Tem que ser dita a verdade. Então, amados, essa é a primeira arma que nós precisamos de nos vestir com ela, com a verdade, porque ela nos liberta. A verdade do Senhor, ela nos liberta. A segunda arma, a segunda peça dessa armadura do Senhor para as nossas vidas é a couraça da justiça. Precisamos nos revestir com a couraça da justiça. O nosso peito, geralmente, ele é considerado o lugar da alma. Devemos manter o coração puro e justo, porque o pecado dá ao inimigo um ponto como de apoio. Então, a confissão e perdão, com base no sangue de Jesus Cristo, nos purifica o coração. Quando nós temos algo dentro de nós, um pecado escondido, que nós não revelamos, que nós não apresentamos a Jesus para ser justificado pelo seu sangue, o inimigo usa aquilo como acusação contra a nossa vida. Então, nesta noite, irmãos, nós precisamos de tomar essa parte da armadura do Senhor e colocar em nós a couraça da justiça. 1 João 1 e o 9. 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, amados? O Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Tem um outro versículo que diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Se você quer alcançar a misericórdia do Senhor nessa noite, confessa o seu pecado. Amados, não importa qual o pecado seja. O Senhor Jesus, Ele quer te justificar nessa noite pelo seu sangue. Não existe pecado que o sangue de Jesus não tenha poder para nos lavar e nos limpar. Amém, igreja? A terceira peça dessa armadura é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçados apropriados permite os nossos pés caminharem de um lado para o outro em segurança. Quando nós queremos fazer uma caminhada, né, a gente vai colocar um tênis adequado para caminhar. Porque eu não posso fazer uma caminhada com um sapato. Vai me machucar, eu vou virar o pé, eu vou cair, várias coisas, né? Pode acontecer. Nós temos que ter um sapato adequado, um tênis adequado para essa caminhada. As pessoas que praticam esportes, eles têm os seus calçados certos. Porque quando nós estamos com o calçado apropriado, com o calçado certo, vai nos dar segurança, vai nos dar tranquilidade para caminhar. Eu sempre, quando eu falo sobre essa palavra, amados, eu lembro de um exército, um grande exército, que estão ali todos os soldados enfileirados. E eles, muitas vezes, eles não podem andar com a cabeça baixa. Eles andam assim. Mas na frente deles
tem um capitão, tem alguém que dá uma voz de comando, mas os soldados, eles estão sempre com os pés, com aquelas botas que vêm até aqui, bem firmes nos seus pés, para eles poder caminhar com segurança, porque eles não vão olhar onde eles estão pisando, eles vão só seguir a voz do capitão, do comandante. Então eles precisam estar com seus pés bem firmes, bem firmados, para eles conseguir caminhar na direção certa, sem machucar os pés, sem tropeçar, né? E nós, como cristãos, nós precisamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Mateus 28, o 19 e o 20, nos fala sobre esse cuidado, amados. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Calçar os pés com o Evangelho da Paz. Anunciar o Evangelho da Paz. Quando nós nos propomos a falar do Senhor, a levar a sua palavra, amados, isso nos mantém no foco. Faz com que nós começamos a caminhar com a cabeça erguida. Nós não ficamos olhando aqui as adversidades, a gente não fica prestando atenção se tem buraco, se tem pedra. Nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo, é lá que nós queremos chegar. Então nós vamos com os nossos pés bem calçados, bem firmes, nós vamos caminhar em direção do nosso alvo. E estar falando da palavra de Deus, levando o Evangelho da Paz, isso nos dá, amados, essa segurança. Amém, amados? A quarta peça dessa armadura é embraçar o escudo da fé. Amados, embraçar o escudo da fé. O maligno, ele é o nosso acusador. Ele manda dardos inflamados para produzir dúvidas, medo, culpa. Ele age no impossível para desviar a nossa atenção, para nos tirar da bênção, para nos tirar da paz. Ele lança os seus dardos muitas vezes, irmãos. Nós estamos tão bem, né? Está tudo tão tranquilo. Mas vem um dardo e você está desprevenido. E aquele dardo te acerta, te atinge. E aquilo te causa um dano na tua vida espiritual. Então, amados, é embraçando sempre o escudo da fé. Sempre. Não é de vez em quando, não é vez ou outra. Não, é sempre. Nós temos que estar com o escudo da fé, né? O soldado, ele pega aquele escudo e ele coloca, né, com esse braço, ele coloca aqui, na sua frente, para proteger os seus órgãos vitais. É ali que ele deixa, né, o escudo. E assim nós temos que fazer com a nossa vida espiritual, irmãos. Nós devemos manter a nossa vida espiritual com o escudo da fé, sempre atentos. Não podemos vacilar, jamais podemos vacilar. Hebreus 11:6 nos fala o que nós precisamos para manter o escudo da fé sempre no lugar certo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém, amados? Nós precisamos crer, acreditar, ter fé, não ter dúvida, porque no momento da dúvida é o momento que o inimigo lança dardos inflamados para nos tirar da bênção. E o Senhor, quando nós cremos, quando nós temos fé, o Senhor, ele tem recompensa para nós. E eu fiquei pensando nessa recompensa. Qual é a recompensa da nossa fé? Deus tem te recompensado pela tua fé? Quando nós oramos com fé, colocamos algo na presença do Senhor, realmente crendo, confiando,
o Senhor vai fazer o seu milagre. Então Ele vai nos recompensar com a resposta das nossas orações, através da nossa fé. Amém? Que nós possamos, nesta noite, sair daqui com a certeza que o nosso escudo está bem firme. Segura aí, irmão, segura aí teu escudo. Firma ele. Não solte ele por nada. Mantenha ele seguro, te protegendo a todo tempo contra os dardos inflamados do inimigo. A quinta peça dessa armadura é o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Um capacete, ele protege a cabeça, o cérebro, os pensamentos. A certeza da salvação é uma poderosa defesa contra a dúvida, insegurança e outras obras do maligno. Amados, a palavra do Senhor diz que nós fomos comprados por bom preço. A certeza da nossa salvação, ela tem que ser constante em nossas vidas. Nós temos que acreditar na salvação, acreditar no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É isso que nos garante a salvação, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós temos que crer nessa palavra. 1 João 5, versículo 11. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Até o 12 e o 13, amado. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém, irmãos? A certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Isso impede que o maligno nos ataque. Essa é uma arma muito poderosa que nós temos contra ele. Ter a certeza da nossa salvação. Ele pode tentar vir com dúvidas. Ele pode tentar lançar dúvidas. Mas nós temos a certeza da nossa salvação. Então isso é um ataque, é uma armadura que nós temos contra o inimigo. A sexta peça dessa armadura é a espada do Espírito. Tomai a espada do Espírito. A palavra de Deus é a única arma ofensiva dessa armadura. E ela foi usada por Jesus contra Satanás. O Senhor, Ele nos dá, amados, a direção. O Senhor nos dá toda a condição de nos proteger. Mas Ele também nos dá uma arma para nós contra-atacar o nosso inimigo. E com essa arma que foi usada por Jesus, amados, mas se nós não temos conhecimento da arma que nós temos na nossa mão, nós não vamos saber usá-la. Vai chegar um momento que você vai precisar dessa arma, mas você não sabe como mexer com ela. Você não sabe, né? Se me der um revólver, eu não vou saber o que fazer, eu vou jogar ele longe, porque eu não vou ter coragem, porque eu nunca peguei, não sei como fazer. Então não adianta você ter algo ao teu favor, mas você não saber usar, né? E a palavra, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Lucas 4, do versículo 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance
todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Até aqui, amado. Amados, conhecimento da palavra. O Senhor Jesus sabia o que Ele estava falando. Nem só de pão vive o homem. Quando o inimigo vem com as suas ciladas, quando o inimigo vem com as suas ofertas, mas nós temos a palavra, a espada do Espírito, conhecemos a palavra do Senhor. Nós sabemos o que fazer nesse momento. Nós vamos ter a resposta para as ciladas, para as astúcias de Satanás. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, amados. A palavra do Senhor diz que ele está ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. E se nós não prestar atenção, ele vai nos tragar. Porque na Bíblia diz que ele enganaria até os escolhidos. Então nós temos que ficar muito atento. A palavra viva é poderosa e eficiente e instrutiva. Hebreus 4:12 fala sobre essa palavra viva. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. E ela penetra aonde nós nem imaginamos, amados. A gente nem consegue ter a dimensão do poder dessa palavra. Você já pensou ela dividir? Ela entrar na nossa medula, separar? Olha que palavra penetrante que nós temos e que nós podemos usar ela ao nosso favor. É uma arma ofensiva que o Senhor deixou para mim e para você. Então nós não temos motivo para ficar sendo feito de capacho do inimigo, de ficar sendo humilhado por Satanás. Nós não precisamos, amados. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos saída, nós temos autoridade, nós temos como nos defender do inimigo das nossas almas. Amados, a 7ª peça dessa armadura: com toda a oração e súplica. Oração. Nós aprendemos que a oração é orar e ter ação. Orar com ação. Orar e ter atitude. Não é só orar e ficar parado esperando as coisas acontecer. Nós temos que orar, mas nós temos que ter atitude. Nós temos que nos posicionar e suplicar a Deus. Eu aprendi, amados, estava conversando ontem ainda e falando que eu aprendi a colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo que eu vou fazer. Eu tenho aprendido a colocar nas mãos de Deus. Se eu vou sair da minha casa, eu já vou falando: Senhor, vai na minha frente, tira todo o empecilho, todo o perigo, prepara um lugar para me estacionar o meu carro, porque tem lugar que você chega, você não tem um espaço para você estacionar. E eu ontem indo e falando sobre isso, e quando nós olhamos, ela ainda falou assim para mim: olha lá, o lugar do crente está lá. Tá? Tem um lugarzinho do crente ali. E eu fiquei tão feliz, porque Jesus, ele nos honra quando nós falamos com ele, quando nós colocamos. Amados, às vezes a gente pode pensar: nossa, mas pedir uma coisa dessa para Deus. Amados, o Senhor, ele quer nos abençoar em tudo. Em tudo, o Senhor tem bênção para nós em tudo. Seja para curar uma dor de cabeça, seja para curar um câncer. Amados, seja para arrumar uma vaga para você estacionar. Não importa. O Senhor, ele quer pessoas, crentes, filhos, dependentes dele, totalmente dependentes dele. O Senhor, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, a nossa vida, ela muda. A nossa vida muda
quando nós nos colocamos na dependência do Senhor. Nós temos outra vida. Nós temos outra qualidade de vida quando nós nos colocamos na dependência de Deus. Então, amados, não é feio, não, você pedir as mínimas coisas para o Senhor. Você tem esse direito. Como filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro de Cristo. Você tem o direito na filiação. Nós não pedimos, quando nós temos os nossos pais por perto, nós não pedimos tudo para eles. Você entra no banheiro, esquece a toalha, o que você faz? Grita: mãe, traz a toalha para mim, por favor. Ela leva, não é uma coisa pequena. Ela podia dizer: que isso? Não vou levar, vai você buscar. Saia molhado, quem mandou não levar a toalha? Porque é uma coisa tão simples, você pode fazer. Mas você pediu, a tua mãe te atendeu. Você pediu, o teu pai te atendeu nas coisas mais simples. Assim é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai. E Ele quer que nós nos coloque em sua dependência. A oração, ela abre os canais entre nós e Deus. No meio da batalha, nós, como crentes, devemos nos manter em constante comunicação com o nosso líder para receber orientação e estímulo. Nossas orações uns pelos outros são importantes e eficientes. Então, além de eu orar por mim, de eu colocar tudo o que eu preciso nas mãos do Senhor, dizer para Ele: Pai, eu sou totalmente dependente, carente da Tua graça e da Tua misericórdia, e eu ainda posso orar por vocês, igreja. Vocês ainda podem orar por mim. O Senhor nos garante, em Tiago 5,16, nós vamos ler esse versículo. Portanto, confessai os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, amados? A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Por isso, quando você tem qualquer situação, seja ela mais simples ou seja ela a mais terrível, não se preocupe. Para o nosso Deus não existe nada grande, porque Ele é o Deus grande. É Ele que faz o milagre. Nós só precisamos orar. Nós só precisamos clamar ao Senhor, suplicar a Ele, que Ele vai nos atender. E nesta noite, amados, essa palavra que falou muito ao meu coração, essa palavra que mexeu comigo durante essa semana, me trazendo à memória, fazendo eu meditar, fazendo eu pensar o que está faltando para a minha vida, como eu estou cuidando da minha vida espiritual. Porque não adianta eu cuidar da minha vida material, da minha vida física, mas eu esquecer da espiritual. Mas também não adianta eu cuidar da espiritual e esquecer da física. Elas têm que andar, nós temos que ter um cuidado em tudo. Nós somos templos do Espírito Santo, então nós temos que cuidar desse templo. Mas nós temos que cuidar também do nosso espírito, do nosso espiritual. E nesta noite o Senhor Jesus, Ele está nos perguntando: o que está faltando na tua armadura? Qual parte da tua armadura que está defasada? O que está faltando para você? Está faltando para você se cingir da verdade? Ou está faltando muitas vezes para você a couraça da justiça? Ou você tem esquecido de calçar os teus pés com o evangelho da paz? Ou será que você está deixando o escudo da fé de lado? Apoia ele em algum lugar e deixa ele esquecido ali? Ou você tem tirado o capacete e tem andado com a tua mente, né, ao vento, deixando o inimigo entrar, falar o que ele quer, lançar os dardos que ele quer na tua mente? Você está se descuidando de proteger a tua mente? Ou é a espada do Espírito que você tem deixado de lado? Conhecimento da palavra de Deus, ler a palavra do Senhor, para você saber como se proteger contra as astutas ciladas do inimigo.
Ou você está orando, não está orando muito pouco, está com falta de oração. Como que está a tua vida? O que o Senhor falou com você nessa noite? Qual é o alerta vermelho que acendeu aí? Está piscando aí dentro do teu coração. Porque a palavra do Senhor, amados, ela não volta vazia. Quando o Senhor fala com a sua igreja, algo Ele tem para tratar. Algo Ele tem para fazer nas nossas vidas. E eu quero que você, nesse momento, feche os teus olhos e comece a buscar dentro de você. O que você está precisando do Senhor? O que você precisa? Qual peça dessa armadura? Ou será toda ela que você precisa de tomar posse nessa noite? Ou tem uma peça dela que você precisa urgentemente de vestir nessa noite? O Senhor falou com você, igreja? Amém?